Mas, gente, nós estamos recebendo aqui, pela primeira vez no programa Super Tarde, o juiz eleitoral, doutor Evaldo Sampaio Júnior, que hoje vem aqui o programa Super Tarde para esclarecer tanto o eleitor como também aos candidatos a vereadores e também a prefeito, né, da municipalidade. Doutor Evaldo, boa tarde. Boa tarde, amigo Pé Quente, aos amigos e amigas que nos acompanham aqui na TV Mossoró. Não é a primeira vez que eu venho no seu programa, você muito bem falou. É a primeira vez como juiz eleitoral. Como juiz eleitoral. Realmente é a primeira vez, a gente fica satisfeito. Na correria, né? Fazia tempo que você me chamava, a produção aí tentava acertar com a gente, mas a correria tá grande. Hoje, mesmo dia de sábado, eu tô aqui, vamos dizer assim, mais ou menos empalitosado aqui, mais ou menos, porque já tenho que sair para diversas fiscalizações. Nossa equipe realmente fica dia e noite trabalhando. E além do que a gente tem que produzir sentenças, trabalhar com os processos que se encontram, tanto em Mossoró e Baraúna, motivo pelo qual hoje a gente vem numa correria, mas para depois vir mais na calma, tratar com amigo e amiga de casa todos esses problemas atinentes às eleições e os fatos que vão ficando, vamos dizer, mais perto, mais quentes, né? Aí das eleições agora desse ano. Ô, doutor Evaldo, Mossoró, o colégio eleitoral de Mossoró é mais difícil que o da capital, porque o da capital, por exemplo, a gente não vê aqueles trios elétricos, carro de som, você não vê aquela aflição todinha que tem em Mossoró, aquela quintura todinha. Em Natal é mais o palanque eleitoral. Tem uma diferença? Tem, com certeza tem, como tem, por exemplo, de Mossoró para cidades menores. E eu digo, modéstia à parte, com uma certa experiência de quem já tem 15 anos, vamos dizer assim, dentro da magistratura, já tendo comandado 4 eleições municipais, a gente sabe que existe essa diferença. Como, por exemplo, agora a gente vê a diferença de Mossoró para Baraúnas e, por conseguinte, da capital para Mossoró. Em que pese eu nunca ter trabalhado em capital, eu conheço a capital, fui de capital, né, morei muito tempo, tenho, inclusive meu saudoso pai foi político muito tempo e a gente conhece justamente, vamos dizer, as diferenças de uma cidade maior para uma cidade de médio porte para uma cidade menor. Agora, hoje em dia, a eleição, a própria legislação, ela, vamos dizer assim, não é que ela tenha facilitado, ela restringiu muito, vamos dizer assim, o uso do poder econômico para fazer a diferenciação de uma campanha para outra, ou seja, de uma candidatura para outra. Mas é claro que ainda existe, e tanto é verdade que o amigo e amiga pode ver que, por exemplo, aqui em Mossoró, se está se bipolarizado na candidatura para prefeito para 2 candidaturas que têm mais estrutura, vamos dizer, que tem mais corpo, que tem mais partidos, vamos dizer, unidos, e por conseguinte, mais em dinheiro envolvido, e aí, evidentemente, pode utilizar de alguns artifícios. Mas, por exemplo, trio elétrico não pode. Todo dia não, só pode no dia de comício. Pelo menos formalmente, eu venho acompanhando, não fomos avisados ainda de nenhum comício, tá? Porque o comício em si, ele tem algumas, vamos dizer, diferenças, como por exemplo, essa questão do palco, você muito bem colocou. Em Natal o pessoal faz mais comício e aí eles se utilizam dessa estrutura com o palco, com o palanque. Por exemplo, ontem nós tivemos o primeiro comício, pelo menos acompanhado por mim, da 33ª zona, em Baraúna. Ontem foi um comício mesmo, eu estava lá, ficou inclusive até perto de meia-noite. Qual é a diferença? É quando se monta aquela estrutura de palanque. O que é que a gente está vendo aqui pelas 2 candidaturas bipolarizadas aqui? A gente está vendo, se dirigindo, vendo carreatas ou passeatas, tá? Com carro de som das candidaturas dos vereadores, ou seja, que participam junto da candidatura majoritária, com um carro de som que nós não consideramos trio elétrico, porque não se está utilizando aquela estrutura de cima que você tão bem conhece, ou seja, só quando usa aquela estrutura de ficar em cima, utilizando justamente de cima para baixo, como se fosse um show. Como não está sendo utilizada essa estrutura, nós aceitamos que os 2 carros, inclusive são carros semelhantes, parecidos, das estruturas principais, fossem usados. Aí o pessoal vai seguindo e logo ao final, mais ou menos, ou no meio, depende de cada coligação, o candidato começa a falar, o candidato a vice-prefeito, o candidato a prefeito, alguns vereadores, enfim, e fica aquela movimentação. Mas não tivemos ainda em Mossoró, pelo menos eu não fui informado e tenho que ser informado de comício. Acredito eu que quando vier, por exemplo, mais lideranças de fora de cada uma e se tente justamente juntar, porque a dificuldade hoje é de juntar pessoas. Essa que é a verdade. O showmício
juntava. Eu mesmo estou tentando trazer uma estrutura de comício institucional para a justiça eleitoral e vou ter o mesmo problema. Porque o povo, infelizmente, por isso que a gente tem que tentar mudar essas coisas. Será que só os artistas conseguem puxar as pessoas para se reunir, para ouvir as propostas? Isso me preocupa muito. Porque me preocupa o quê? Justamente a consciência do eleitorado brasileiro. Poxa, eu preciso de um artista para conversar uma coisa tão importante, que é tratar justamente de problemas da coletividade. Tamanha, veja aí, vamos dizer, o abismo que há muitas vezes entre os ideais políticos, entre a crença do povo brasileiro na classe política, para que ele vá. Sinceramente, eu vejo isso e estou sentindo, mesmo nas candidaturas, vamos dizer, grandes, essa ausência de muita gente, vamos dizer assim. Por quê? Porque teria que chamar um artista, teria que chamar uma banda, teria que fazer um show. Isso, para mim, é preocupante. Ô, doutor Evaldo, o seguinte, tem também limitações de decibéis para aquele carro de som potente, por exemplo. Tem igrejas na cidade, vários eventos religiosos, de repente passa aquele carro de som estrondoso que precisa o padre para a missa, o pastor. Existe uma limitação decibéis nesse carro de som? Você tocou, Pé Quente, um dos pontos mais importantes. A Justiça Eleitoral está muito preocupada com isso e acredito eu, e até fico à disposição dos amigos e amigas que puder nos denunciar, que puder conversar e puder inclusive emitir sua opinião sobre isso. Nas que eu tenho acompanhado, eu e minha equipe, porque vezes, a maioria das vezes eu me faço presente, todo mundo me vê pessoalmente, vamos dizer assim, nas movimentações. Algumas eu não posso porque estou trabalhando em gabinete. Eu nem fico só no gabinete e nem fico só na rua. E eu, quando estou, e a minha equipe, a gente tem a preocupação de que, quando chega perto de uma igreja, quer católica, quer evangélica, quer qualquer tipo de igreja, a gente exige que desligue o som imediatamente, respeitando aquele culto, como a lei exige. Ontem mesmo, em Baraúna, fizemos assim, paramos, tanto para uma igreja evangélica, quanto para a missa na igreja católica. Aqui mesmo essa semana paramos 2 vezes, inclusive numa igrejinha muito pequena, uma igrejinha praticamente o estúdio aqui. Mas me orgulhei muito de o mesmo tratamento para aquela igreja, tamanho desse estúdio, para uma igreja grande. E fomos lá, vamos no pastor, vamos no padre e dissemos a ele: vamos lá, está aqui seu padre, seu pastor. Estamos garantindo o exercício da liberdade religiosa, porque a manifestação por propaganda eleitoral não pode atropelar os outros direitos. E com relação aos decibéis dos carros de som, a Justiça Eleitoral tem a sua medição própria, tem, vamos dizer, uma razoabilidade que é diferente da Polícia Ambiental. Vez por outra eu mando baixar porque está demais. Exagerando demais. Agora, lembrando que a Polícia Ambiental está aí e eu não vou me meter no trabalho dela. Tem um decibelímetro? Tem. Eu tenho a Justiça Eleitoral tem mas eu lhe confesso que o nosso é mais para fins eleitorais. Só 85 decibéis? A da Polícia Ambiental. Da Polícia Ambiental. A da Justiça, eu lhe asseguro que a gente está tendo uma tolerância para não dizer que a gente está limitando o exercício da propaganda política. Agora, outra pergunta aqui, doutor. Você que já foi candidato, você sabe que precisa, evidentemente, do candidato poder levar sua mensagem. Então nós temos que ver o lado do candidato também. Nós não podemos inviabilizar, não. Sob pena de quê? De o candidato não poder nem abrir a boca. Então nós temos que ter equilíbrio para, vamos dizer, fazer valer ambos os valores, a proteção justamente do meio ambiente, a proteção com relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o respeito às demais normas, mas nunca esquecendo, o período é de campanha e os candidatos para fazer campanha precisam muitas vezes desses artifícios. Agora, doutor Evaldo, é o seguinte, tem a lei municipal que proíbe que carro de som faça publicidade da Estação das Artes, pro centro, ali da Alberto Maranhão, também descendo para o centro, lá do bairro Paraíba e também das Pontes. Isso. Quando é na época da política, usa um peso e 2 medidas. Fica aquela monte de carro de som no centro da cidade. Ficava, né? Não, hoje não pode mais. Não, ficava, né? Ficava. É porque na sua época, né? Na minha época, assim, né? Na época que você foi candidato, você pode até ter se beneficiado disso. Eu estou brincando aqui, mas agora não. Tá? Eu, inclusive, tive bastante, vamos dizer,
dificuldade de garantir ao mesmo tempo o exercício da propaganda e evitar esse caos, você falou muito bem, esse caos que existia no centro, que existia, então em nome dos próprios comerciantes, se não sob pena, e você, por exemplo, você é um cara que vive praticamente do comércio, é verdade. Você está todo dia lá, em todas as rádios, você precisa justamente levar para os comerciantes da cidade as promoções que existem, e você sentia na época, mesmo sendo candidato afastado, quando você ficava mais antes, você sentia que praticamente o centro parava. Os comerciantes tinham um prejuízo enorme. Não estou só pensando nos comerciantes, mas estou pensando no centro da cidade, estou pensando na própria ordem pública, ficava um caos. E a partir da consideração de proteger todos esses valores, nós proibimos terminantemente. Muito hoje, parabéns, inclusive, fizemos uma blitz hoje, tiramos carro de lá, vamos levar, inclusive, para o batalhão, aplicar as bicicletinhas dia de sábado. Ela pode ficar? Não pode ficar sábado, né? Mas os outros dias pode, bicicletinha e moto. Agora, o que é que a gente está analisando? É que algumas pessoas estão pensando que ele está brincando. Eu vou levar, como tenho levado várias propagandas, ontem mesmo recolhi várias propagandas depois de 10 horas da noite. As propagandas móveis não pode. Ela pode ficar até 10 horas da noite. E aí fica o seguinte dilema. De qualquer maneira eu vou botar para o Ministério Público entrar com a competente representação, porque eu não posso, evidentemente, fazê-lo, iniciar o processo. Mas se for buscar, a multa já é categórica. Ou seja, a pessoa vai perder a propaganda e ainda vai levar a multa. Então as pessoas têm que se conscientizar que as regras existem para ser cumpridas. Não pode fazer propaganda mediante carro de som no centro da cidade. Dia de sábado não pode sob qualquer tipo de propaganda. Na semana somente aquelas bicicletinhas e motos, e desde que não atrapalhe. Porque se porventura as autoridades e tanto, os próprios comerciantes disserem pra gente que está inviabilizando a própria atividade, nós temos que respeitar todos os valores. E é isso que nós estamos fazendo. Doutor Eval, o seguinte, quando eu fui candidato, acho que foi em 2004, o que eu me senti mais prejudicado foi pela a compra de votos dos candidatos que tinha um poder aquisitivo maior. Já tinha pessoas humildes dizendo, Pé Quente, vou votar em você. Mas quando chegava lá, não, Pé Quente, vou votar porque fulano me deu um bujão de gás, me deu um saco de cimento, me deu um milheiro de telha, de tijolo. Por exemplo, aquele candidato que, por exemplo, tiver uma base eleitoral que alguém prometeu ali 3, 4 votos, e chegar um candidato com poder aquisitivo maior, oferecer ônus, se aquele eleitor disser para aquele candidato, e por acaso a pessoa gravar, que penalidade o eleitor pode ter o candidato? Com certeza. A primeira coisa que tem que ficar claro. A compra de voto é a maior preocupação que a Justiça Eleitoral tem, tá? E que está trabalhando dia e noite, está trabalhando duro. As leis existem, as leis são inclusive para os dois lados. Quero deixar claro, amiga e amiga, se você receber qualquer vantagem econômica, eu quando saio fiscalizando, eu saio dizendo para todo mundo, às vezes até passo no carro e digo, olha, não pode receber nada pelo seu voto. Eu tenho dito isso, tenho conscientizado, tenho procurado. Agora, uma coisa que fique também clara, a classe política é culpada, ela ainda tem, vamos dizer, essa mania que é crime, essa atitude tão nefasta, tão, vamos dizer, perigosa, a própria democracia tem, mas o eleitor é mal acostumado. O eleitor quer só votar se tiver alguma vantagem econômica para si. Meu amigo e minha amiga, pense numa vantagem econômica maior para toda a coletividade, não para você só, mesmo que seja econômica. Você não pode ser, me perdoa a expressão, não fico com raiva de mim não, egoísta. Quando você pensa, por exemplo, num emprego para você ou para alguém da sua família, quando você pensa em pedir dinheiro, quando você pensa em pedir material de construção, quando você pensa em pedir qualquer coisa para você, um óculos que seja, qualquer coisa que seja, tá? Você está fazendo uma coisa ruim para a coletividade onde você vive. Aquele político que comprou seu voto, e aí ele tem razão. Eu vou defender o político. Eu acho absurdo comprar voto. Tá? Inclusive é crime, a Polícia Federal está investigando vários casos, nós estamos, ontem mesmo, estamos apurados, se pegarmos realmente da cadeia... E caça o mandato logo do cara? Caça o mandato, impossibilidade de caçar o mandato. Né? A candidatura, se for nesse momento, o registro de candidatura, se eu tivesse prova, eu poderia tirar. Em momento posterior, pode haver, se for diplomado, a questão da perda do diploma, a cassação do registro, o indeferimento, se fosse agora, a cassação do registro mais para frente, ou a perda do mandato também mais pra frente. Mas o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dar razão ao político? Sinceramente, você vai ficar impressionado com o que eu vou lhe dizer agora. Se eu sou político, descumpro a lei, tá? Ou seja, eu cometo um crime. Qual é o crime que eu cometo?
Primeira vez que eu estou dizendo isso aqui. Eu cometo crime, é errado, eu sou político. Cometo um crime, compro o voto do amigo e amiga que está nos ouvindo. Eu estou errado, mas a polícia e minha justiça me pega. Ela não me pega, porque nem tudo que a gente faz errado, infelizmente, as autoridades conseguem pegar. E aí, eu vou lhe ser franco. Eu acho que esse político que comprou o voto e que pagou, ele tem coerência para dizer lá na frente, quando ele for procurado, quando ele comprou o seu mandato. Digamos, Deus o livre se ele tenha sido você. Mas pé quente, homem de Deus, você se elegeu vereador e não está fazendo nada por mim, e você chegar e dizer, meu amiguinho, eu não lhe devo nada. Eu não lhe devo nada. É isso que eu estou chamando a atenção para o amigo e amiga, para ver se se toca. Eu não lhe devo nada, porque eu comprei. Então vamos ser coerentes. Você não tem que me cobrar que eu seja um bom político, não. Você não tem que me cobrar para que eu melhore a saúde, para que eu melhore a segurança, para que eu melhore qualquer coisa que seja. Por quê? Porque você se vendeu. E se você se vendeu, você não pode estar cobrando de ninguém, não. É por isso que eu chamo a atenção, meu amigo e minha amiga. Não bote para fora o que você tem mais importante. Porque, num certo sentido, o político tem razão. Ele comprou o seu voto, então ele não lhe deve nada. Está aí aparecendo na tela, até agradeço. É o voto consciente. E nós vamos levar esse discurso para a rua. Dentro do projeto, conscientizando o eleitor na rua. É o que eu mais espero, justamente para quê? Para que eu possa, na hora de punir, dizer para o cidadão, olha meu filhinho, você está sendo punido, mas você sabia antes que não podia vender seu voto. Muito bem, doutor Evaldo, tem pergunta aí do telespectador, vamos lá? Eu, Cosmo Nonato, proprietário aqui da Galera Games, gostaria de fazer uma pergunta ao excelentíssimo Evaldo Sampaio. Se esse ano eleitoral é permitido a propaganda em muros, ou vai ser proibido? O que o senhor me explica sobre isso? Beleza, depende. Se for muros públicos, não é? Se for praças, se for canteiros de obra, canteiros, enfim, bens de uso comum do povo, não é permitido. Por exemplo, o cara tem uma obra da construção, vai lá bota aquele tablado, não pode. Não pode. Bens de uso comum, mesmo sendo particular, bens de uso comum do povo não pode. Por exemplo, né? As pessoas com bares não podem, comércios em geral não pode. Agora, se o bem é particular, é seu, tá? E você quer fazer uma pintura espontânea, o candidato pode custear, o partido ou o candidato pode custear aquela pintura. Mas você não pode receber dinheiro, porque você permitiu com que ele, vamos dizer, passasse. Autorização também? É bom que você tenha essa autorização. Aí tem um prazo máximo daquela pintura ficar... Tem. Ela só pode ficar até 30 dias após as eleições. Eu tenho notificado muita gente, até aproveito a audiência do seu programa para dizer, muitas pinturas das eleições passadas ainda estou vendo. Eu vou aplicar multa. Eu vou aplicar multa, porque 30 dias depois das eleições tem que estar tudo limpinho. Até mesmo os muros particulares. É justamente essa nova, vamos dizer, ideia desde 2006, da gente tentar evitar aquela poluição que havia visual muito grande, sujeiras e tudo mais, a gente não permite.